Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sempre que algo bom acontecer, lembre-se apenas de uma coisa: é graças a Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes nós ficamos esperando das pessoas atitudes que remetem coisas que somente o Espírito Santo pode fazer. A gente acha que a bondade é uma escolha, que a gratidão é uma questão de opinião, que o reconhecimento é algo que nós fazemos porque nós queremos, que nós temos o poder de controlar as nossas palavras. Tudo isso é uma falsa sensação que nós temos, porque se isso fosse real e isso fosse a verdade, quem não iria querer ser assim? Quem não iria querer demonstrar virtude? Quem não queria demonstrar gratidão? Quem não queria poder se controlar, não sentir ódio, não sentir raiva, não falar palavrão? Nós não fazemos essas coisas porque isso é uma escolha. Você algum dia escolheu ser assim? Nós não escolhemos, nós simplesmente reagimos às coisas que nós pensamos. E da onde vêm os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, eles são nossos? Porque um minuto atrás eu estava perturbado, os meus pensamentos estavam todos bagunçados, eu não sabia me controlar, eu chorava, eu gritava, eu berrava. Um minuto depois, tudo mudou. Os meus pensamentos mudaram, o que eu estava sentindo mudou, as lágrimas se acalmaram, eu respirei. O que mudou entre um minuto atrás e o próximo minuto? A atitude de oração. Então todas as vezes que nós oramos, nós atraímos quem para perto de nós? O Espírito Santo. E olha como o Espírito Santo chegando perto, os meus pensamentos mudaram e os meus sentimentos mudaram. Então no minuto que eu não estava com Ele, o que tinha dentro de mim? Perturbação. E no instante que eu orei e pedi para Ele, outros sentimentos que remetem à presença de Cristo. É assim que a confiança começa a nascer, é assim que nasce também a esperança. Eu sei que é difícil às vezes compreender porque parece que nós podemos escolher o que pensar. Nós não podemos. Tem pessoas que elas tomam remédio para poder tentar controlar minimamente os pensamentos, porque ali existe uma brecha e existe um espírito que ele fica ali soprando no ouvido da pessoa o tempo inteiro a mesma coisa, até tirar do controle. E é assim que você começa a pensar em tirar a própria vida, é assim que você começa a arquitetar o que o outro vai sentir, o que o outro vai pensar, é assim que nós planejamos o mal. É assim que vem aquelas ideias, que vem todas aquelas coisas e tudo aquilo que faz você desviar do caminho. É justamente nessas brechas. Já aconteceu uma coisa na sua vida e essa coisa parece que ela sempre se repete e te pega no mesmo ponto. Porque enquanto nós colocamos as esperanças nas coisas, o diabo ele pode vir oferecer as coisas em troca da tua salvação e da tua alma. Só que ele dá as coisas e depois tira, e te coloca mais para baixo. Porque não existe pior coisa que perder a esperança. Então sempre que algo bom acontecer, lembra sempre da primeira coisa: o Espírito Santo ele está perto de você. Talvez não em você, mas perto de você, na outra pessoa. Na outra pessoa. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Mateus 12, versículo 33 e 34, a palavra do Senhor, ela diz assim: vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa.
Mas, se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. De quem são essas palavras? De Jesus. E Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, e é quando nós ouvimos as palavras de Jesus que nós entendemos como a nossa fé ela se constrói. E Jesus ele está nos ensinando a reconhecer as coisas pelo que elas são. Então ele deu um exemplo. Conforme nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos aprendendo a primeira característica de Deus. Quando Deus está falando de uma árvore, Ele não está falando de uma árvore. Quando Ele está falando de uma semente, Ele não está falando de uma semente. Essas coisas são reveladas pelo Espírito Santo. Porque na sua vida a árvore vai ser alguma coisa, na minha vida a árvore vai ser outra, o fruto vai ser uma coisa na sua, o fruto vai ser uma coisa na minha. Mas o ensinamento é o mesmo. A lição ela é a mesma. A sabedoria que nós vamos ter é a mesma e a conclusão é a mesma. Então ele não especifica um fato em só, mas ele cria uma situação onde todas as pessoas podem enxergar a verdade através dela. E ele deu o nome isso do quê? De parábolas. Quando Jesus ele andava com os discípulos e falava as parábolas, os discípulos eles mal interpretavam e entendiam. E mal eles tinham discernimento do que estava acontecendo ali. Eles apenas estavam lá, vendo tudo aquilo que no futuro para eles faria sentido. Então talvez hoje você ouve um devocional, ou lê a Bíblia, vê um versículo, alguma coisa que parece que não se conecta com a tua vida, fala, poxa, mas não é isso que eu queria ouvir de Deus. Mas é justamente isso que Deus disse antes de acontecer, que vai confirmar que Deus estava lá desde o começo. Deus, ele sempre avisa aos profetas o que vai acontecer. Deus, ele sempre anuncia antes de acontecer, para que quando acontecer alguma coisa você saiba que foi Ele. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. A primeira pergunta, a fruta ela existe? Não, a fruta tem um condicional, ela só existe porque existe uma árvore. Sem árvores não existem frutas. E quem é a árvore boa? Existe outro bom sem ser Deus? Isso nós aprendemos na palavra. Ninguém é bom a não ser Deus. Então, se eu sou uma fruta boa, é porque eu estou ligado a uma árvore boa. E por mais que às vezes eu tenha vontade, como nós falamos ontem, de poder reconhecer a bondade nas pessoas, se essa fruta, ela não vir do reino, ela não vir do céu, ela não tiver ligado na palavra de Deus, ela é a mentira. Ela pode enganar a princípio, só que é algo que você come e não mata a fome, por mais que você tenha esperança. E é triste às vezes a gente ver as pessoas se debruçando sobre uma quaresma, colocando um copo de água em cima de uma televisão, ajoelhando, chorando, contando bolinha e fazendo coisas que estão totalmente contrárias à Bíblia. Contrárias à Bíblia. E você só vai descobrir se isso é verdade ou não, se eu estou enganando ou não, se o padre é certo ou eu estou errado, ou se eu estou repetindo apenas o que está na palavra de Deus, porque eu não tenho interesse nenhum nisso. O meu salário não depende de nada dessas coisas, o dele sim. Então as pessoas que às vezes estão defendendo o reino de Deus, elas defendem por dinheiro, não por amor. Vocês compartilham esse devocional, o que vocês ganham com isso? Nesse mundo nada, mas um galardão no reino de Deus. Porque vocês obedecem aquilo que Deus coloca dentro do coração de vocês, porque vocês conseguem reconhecer a voz do pastor, porque vocês conseguem reconhecer as palavras de Cristo, seja nas minhas, seja nas tuas, ou seja de qualquer pessoa, porque é o mesmo Espírito, e nós conseguimos reconhecer essa árvore. Então todas as pessoas que estão ligadas a Jesus, elas vão ser bons frutos.
enquanto estiverem ligadas. Mas, se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. É muito claro, é escuridão e luz. Não existe um meio termo, não existe espaço para interpretação. Sempre que eu interpreto a palavra de Deus, eu vou causar uma heresia, porque eu vou tentar distorcer a palavra baseada nos meus interesses. Eu vou querer dizer que o que não pode, pode, porque se você pensar desse jeito, isso vai ficar tudo bem. Mas você pode fazer isso? Pode. É certo? Não. A palavra ensina, tudo posso, mas nem tudo me convém, nem tudo me é lícito, nem tudo vai me acrescentar alguma coisa. Então o poder nem sempre existe querer. Eu tenho que querer aquilo que Deus coloca dentro de mim. E eu tenho aprendido a reconhecer o que é bom e o que não é. Porque o que é bom, Deus está dentro. E o que não é, Ele não está. Por que eu me reconheço pecador longe de Deus? Pelos meus frutos. Qual é a obra da minha vida? Os meus próprios interesses, o eu. É fácil entender a oração de uma pessoa quando ela coloca só coisas desse mundo como prioridade. Não pede para se converter, não pede perdão por pecado, não pede nada. Pede para que o outro mude, pede alguma coisa aqui, que uma porta abra, que não sei o quê. Como se o Deus que nos ama não fosse cuidar de nós. Como se a dificuldade que essa pessoa vive não fosse fruto das suas próprias más escolhas. Frutos. Frutos. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Qual é a qualidade? Qual é o tipo de fruta que você é? A tua vida, ela serve para quê? O que você já fez para Deus, para o reino de Deus? Quantas pessoas você já trouxe para perto de Deus? Quantas vezes você pediu perdão? Quantas vezes você levou em consideração o que Deus pensa? Porque você se corrói pelo que os outros pensam. Mas pelo que Deus pensa, não faz a menor diferença. Que tipo de fruta você é? Eu posso falar por mim. Eu sou do tipo pecador. Eu sou a pior fruta que tem. Amarga, ruim, péssima. Mas existe uma diferença. Quando eu me uno a Cristo, essa fruta ela muda todas as características que ela tem. É como se você tivesse uma planta seca que nunca é regada. E você começa a colocar água e começa a ver que aquilo muda, que aquilo começa a desenvolver, que aquilo ganha cor, que aquilo ganha vigor, e aquilo que estava morto começa a crescer. Enquanto a gente não se enxerga assim, nós não temos oportunidade de mudar. Porque se você pensa que você pode ser bom sem Deus, ou que você pensa que você é melhor que as outras pessoas, você não é. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Mentindo. E olha como Jesus, ele é amoroso, né? Rapaz do céu, ninhada de cobras venenosas. Cadê o Jesus de amor? Ontem nós falamos de umas passagens também que ele estava bem duro, né? Cadê o Deus que tudo tolera, que não liga, que não se importa, que Deus conhece o meu coração? Será que Jesus ele ia falar assim para você também? Ninhada de cobra. Será que ele vai falar? Arreda-te, Satanás, esse é o modo de pensar dos homens e não de Deus. Nem todo mundo que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. E aí? Como que fica todas essas palavras dentro do discurso que engloba tudo? É o que eu sempre falo, se posiciona, toma lado. Toma lado. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? É fácil. Para isso existe a mentira. Então a pessoa diz o que ela não é para te enganar. E você sabe o que é o certo e o que é o errado. Só que você não faz. Porque nós só podemos fazer o certo e o errado se Deus estiver conosco. Então a gente mente. Um mente aqui, outro mente ali, dá a sensação que todo mundo está com Deus, que todo mundo está bem, que todo mundo está ajudando. Mas na primeira oportunidade é fofoquinha, conversinha, mau pensamento, a pessoa já larga da mão de Deus, vai buscar o amor, né? Porque o amor, se não arrumar um cavalo para subir em cima, não é amor, não vale a pena, né? Tá ficando velha, né? Tá ficando velho.
Você já viveu uma vida inteira assim, buscando essas coisas. Não consegue sossegar por um tempinho para se converter, entender o que é o amor às coisas? É sempre isso. É sempre isso. É vida nessa vida, é coisa dessa vida, é amor nessa vida, e é só essa vida. Como se ninguém soubesse que nós vamos morrer um dia. Como se só fosse isso. Encontra uma pessoa de idade. Pergunta para ela quais são as prioridades dela agora. Pergunta se ela tomaria as mesmas escolhas que ela tomou antigamente. Se ela faria as mesmas coisas. Eu não conheci nenhuma que tomaria as mesmas escolhas. E é justamente as escolhas que você acha, né, que são intransponíveis. E a gente pensa assim, sabe por quê? Porque na falta de Deus a gente é tolo. Tolo e teimoso e desobediente. E ele não chama assim à toa. Pois a boca fala do que o coração está cheio. O que tem dentro do teu coração? É inveja, é ciúme, é amargura, é Deus, é o arrependimento, é o amor, é a palavra. O que tem dentro do teu coração? É a tua opinião? Ou novamente aquele espírito que está soprando dentro do teu ouvido? Ao invés de você falar, você começa a mudar e a transgredir de novo. E a gente volta lá no paraíso. Quando a cobra começou a conversar com Eva, descaracterizando tudo aquilo que Deus disse. Não, isso não tem problema, isso não é assim. E Adão, ao invés de reconhecer o que tinha feito e pedir perdão, não, é culpa da mulher. E assim nós aprendemos a colocar a culpa em alguém, achar que vai ficar tudo bem. É o que está dentro do nosso coração. É o perdão, é o amor, é o arrependimento? Não, é o diabo. Não tem outro nome. E o que acontece quando eu começo a me aproximar de Jesus, quando eu começo a ler a palavra de Deus, quando eu começo a buscar Deus todos os dias, quando eu ouvo devocional, eu escuto louvores, eu evangelizo, eu peço perdão, eu me arrependo, eu mudo a minha rotina, eu mudo os meus hábitos, vou mudando a minha vida. Será que eu continuo sendo a fruta ruim? Ou essa fruta ela se modifica pela presença de Deus? Se a gente vai lá em João 15, versículo 3 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem. Quem está falando essas palavras? Jesus. Então nesse evangelho de João, ele está relatando o que ele ouviu de Jesus. E novamente, aquilo que Mateus disse, ele trouxe um pouco mais de entendimento. Você vê que as analogias e a compreensão que eu tenho sobre as coisas é revelação do Espírito Santo. Humanamente é impossível a gente começar a ligar versículos e usar coisas, porque nós não temos essa capacidade. Essa capacidade é adquirida através da leitura da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo que nós aprendemos a ouvir, a interpretar e a obedecer. Eu estou dirigindo um carro, estou ouvindo uma música no MP3, estou falando no microfone do celular e nós estamos conversando. Não estou lendo um papel, não existe um roteiro, não existe nada. Você conseguiria só dirigir o carro? Ou só lembrar da passagem? Ou só fazer alguma coisa? Por que é assim? Porque é assim que Deus quis. Para que eu pudesse se esvaziar de mim. Para que eu pudesse me entregar 100%. Para que eu não quisesse colocar o que é meu no meio disso. Coloco sim os exemplos das coisas às quais eu posso dizer: graças a Deus isso mudou. Porque a palavra me disse: vá por aqui, e eu fui. E é assim que nós temos que viver. Indo aonde a palavra diz, para que nós devemos ir. Então, Jesus ele nos ensina: vocês já estão limpos. Por que nós estamos limpos? Por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado. Então, o que limpa o nosso coração?
que tira essa maldade de dentro de nós? O que tira aquela podridão do fruto? O que é a água para nós? É os ensinamentos. E aonde está o ensinamento? Na palavra de Deus. Por que eu falo para vocês? Leiam a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos limpa. Porque pecadores nós sempre seremos. Mas nós podemos ir nos limpando dia a dia. Da mesma forma que nós tomamos um banho e nos limpamos. Porque nós tivemos um dia difícil. Um dia que nós nos movimentamos. Um dia quente. Nós sentimos o odor, nós sentimos o cheiro. E nós reconhecemos, preciso de um banho. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Eu preciso me limpar. Os meus pensamentos não estão bons. Os meus sentimentos não estão bons. Eu preciso me aproximar de Jesus. Eu preciso sentir a presença de Jesus. Viu como é totalmente coerente? No começo parecia que era uma maluquice que eu estava falando. Mas você vê que está alinhado e é coerente isso. Então os ensinamentos de Jesus, eles nos limpam. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com você. Deus colocou a obrigação de quem buscar quem? Nós devemos nos unir a Ele. Então se você acha que Deus ele vai ficar te procurando, que Deus está preocupado com a tua vida, Ele não está nem aí para você. Ele vai estar a partir do momento que você se colocar à disposição, que você se reconhecer. A água só limpa se nós entrar dentro dela. O chuveiro pode estar lá, nós falamos ontem disso, mas não adianta. Se você não entrar nela, se você não se reconhecer sujo, reconhecer pecador, reconhecer desobediente. E ontem, lendo a palavra de Deus, me caiu uma ficha que eu também não tinha percebido. Por que o tempo inteiro os mestres da lei queriam achar alguma coisa para mostrar que Jesus estava desobedecendo a lei de Deus? O que é desobediência à lei de Deus? É o pecado. Então eles estavam querendo colocar pecado em Jesus. Esse é o problema. Jesus mostrava o pecado deles, mas Jesus não tinha pecado. Isso é nítido na palavra. Então, ao invés de eles usarem a palavra pecado, eles usaram a palavra desobediência. Porque o pecado é a desobediência. Então nós temos que buscar a Deus todos os dias, para que nós continuamos unidos com Ele. E o que acontece nisso? A minha fé aumenta porque eu leio a palavra de Deus. A palavra de Deus limpa os meus pensamentos e limpa o meu coração. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. A fruta da analogia de cima se tornou a fruta da analogia de baixo. As boas frutas só podem ser dadas a quem está unido com Jesus. E aí você quer receber virtudes de uma pessoa sem Deus, de uma pessoa que não está unida com Deus. Não importa se é o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua mulher, o teu filho, ou seja lá quem for que você tenha carinho, respeito e qualquer tipo de coisa, o seu amigo, a sua amiga. Se essa pessoa ela não estiver unida com Cristo, ela não vai ter fruto bom. Ela vai mentir, ela vai enganar, ela vai manipular, ela vai se vitimizar, ela vai colocar a culpa nos outros. Ixi, fica aquele banzézão. Não passa as coisas, ela para, em cada situação para, chora, lamenta, desabafa, não caminha. Se eu sei que o céu é o meu lugar, eu quero caminhar para o céu. Se eu sei que a palavra me limpa, eu não vou buscar situações às quais eu não possa me limpar. Eu vou querer cada vez mais buscar situações onde eu possa me limpar. Então nós só podemos dar bons frutos se estivermos unidos com quem? Com Cristo. Não existe bondade sem Deus. Existe interesse. Você pode encontrar pessoas que elas satisfazem os seus interesses. E por isso ela é uma boa pessoa. Ah, eu tenho fome e ele me deu o que comer. Então é uma pessoa boa. Ou ele está querendo usar você para parecer uma pessoa boa. Tem gente que ajuda porque tem medo de falar não do que os outros vão pensar. E aqui começa as maluquices que o ser humano faz. Eu faço o que eu sinto, ajudo o que eu acho, faço o que eu acho e pra mim tá tudo bem. Ah, mas a pessoa pensa. Eu sei, essa pessoa é cristã? É, não é? Então amém, amém, amém. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho que anunciar é a palavra de Deus.
Aqueles que aceitam, nós nos tornamos uma família. Quando a gente olha lá na igreja primitiva, que eles dividiam todas as coisas entre si, era com quem? Com quem era a igreja. Não era com qualquer um. Eles estavam pegando os mendigos da rua, pegando as coisas. Ei, vamos dividir todo mundo aqui. Você imagina o corotinho, cigarrinha, maconhinha, droga. Dá dinheiro para bêbado. O que ele vai fazer? Ele vai beber. Então Deus ele vai pegar a graça e vai dar para a pessoa que vive na desgraça. Você percebe como é incoerente? A bondade sem a maturidade, sem a sabedoria, ela gera heresia, ela gera incoerência. É incoerente. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Então Jesus é como se ele estivesse falando, eu sou o tronco da árvore e vocês são os galhos. Vocês só vão poder nascer nesses galhos se esses galhos estiverem unidos comigo. Ou você se une a Cristo, ou você vai continuar nessa vida que você tem vivido. E não tem gostado. E tá cansado. Ai, tô sozinho. Não tá ligado a lugar nenhum. É um galho tentando ligar no outro e achando que vai nascer o fruto. Não nasce. Aí tem um filho e fica 3 galhos soltos, sem nada, desamarrado. Aí pega o pai e a mãe que também não é, 5 galhos. Aí põe mais gente da família que não é, aquele monte de galho. Galho seco. Só um monte de galho seco. Não tem raiz. Não tem videira, não tem tronco, não tem nada, e um querendo que o outro ame, e um querendo que o outro faça, e um esperando o outro, e é só isso. E aquele brigueiro, e aquela loucura. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. É muito, é muito. Se a tua vida estiver ligada com Cristo, você vai dar muito fruto. Cara, nós somos poucos. Mas nós fazemos muito, mas muito mais do que muita igreja que tem um monte de membro que ganha para isso. Porque quando a gente faz por amor, não tem dia para fazer, não tem hora. Quando a gente obedece a Deus, nós estamos vivos para servir. Já não existe mais cansaço, já não existe mais a minha vida, já não tem mais nada. É só perguntar, Senhor, eis-me aqui, o que posso fazer? Me coloca onde a tua graça está, porque eu quero ver os teus milagres. E nós não estamos buscando a Deus porque Ele pode nos oferecer. Não, é para o que nós podemos fazer junto dEle. É para que outras pessoas possam crer. Porque sem mim, vocês nada podem. Então como é que existe pessoa boa sem Deus? Não existe. Porque sem Deus nós nada de bom podemos fazer. Isso tudo que eu li é a palavra de Deus. Você pode vir, concordar, discordar, achar, pegar uma teoria de uma coisa do outro, e isso é palavra, tá aqui, tá escrito faz muito tempo e vai continuar escrito. Nós nem estaremos mais aqui, isso vai continuar escrito, vai continuar valendo. Porque a verdade é essa, e o jeito que Deus pensou é esse, e o certo é isso, e esse é o caminho. Enquanto você questionar isso, você tá lá do outro lado, o diabo colocando minhoca na tua cabeça. E é só isso. Lembra sempre, a tua vida vai ser um fruto das tuas escolhas e aquilo que você está ligado. Pois aonde estiver o teu amor, lá também está o teu tesouro. Coloque o reino o reino de Deus sobre todas as coisas. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre tudo. E a palavra vai se confundindo. Eu não preciso trazer o versículo exato, porque assim como essas analogias que ele dá, é a ideia. É isso que nós entendemos. Olha como Jesus ele vai falar diversas vezes a mesma coisa. Ele fala, e o reino de Deus é como isso, e o reino de Deus é como aquilo, e o reino de Deus... Para ver se alguma dessas coisas se conecta à tua vida e você entende. Não se preocupe em entender todos os exemplos, porque vai ter um que você vai entender e ele é o suficiente. Assim como uma única chama pode acender uma vela, e essa vela acender outras, assim também é o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Lembra sempre que algo bom acontecer é graças a Deus. Não existe bondade sem Deus, seja em nós, seja nos outros. Não existe gratidão sem Deus. Não existe amor sem Deus. Não existe evangelho sem Jesus. Não existe caminho sem Jesus. Não existe eternidade sem arrependimento. Que o Senhor ele possa sempre nos perdoar. Que o Senhor ele sempre seja o nosso pastor. Obrigado, Jesus,
por tudo que tem feito por nós e tudo que permite que nós façamos através de você, das coisas boas, porque a nossa vida sem Ti, ela não vale nada. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.